Bom dia a todos. Meu nome é Jales Mendonça, sou promotor de Justiça da Infância e Juventude de Goiânia e assumi mês passado a presidência da primeira entidade cultural de Goiânia, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, sediado na Praça Cívica, o coração da nossa metrópole. Gostaria inicialmente de saudar o presidente dessa sessão, o vereador Clécio Alves, e saudar especificamente cada um dos senhores vereadores que aqui se encontram. E, sobretudo, de 3 vereadores que já estiveram conosco, vereador Sandy Júnior, no Instituto Histórico e Geográfico. O primeiro deles, o autor deste requerimento, o vereador Anselmo Pereira, aqui presente, estendendo meus cumprimentos ao presidente da Associação dos Egressos da UFG, doutor Eliomar, querido de todos aqui na casa. A vereadora Ava Santiago, que esteve comigo na segunda-feira, e o vereador Leandro Sena, que infelizmente está acometido e em convalescência, e nós desejamos pronta recuperação a ele. Mas saudar também o Bruno Diniz, saudar o Anderson Salles, o Célio Silva, que aqui se encontra presente, a vereadora Gabriela Rodarte, Isaías Ribeiro, Cleibe Moraes, Léo José, que vai estar semana que vem conosco no Instituto Histórico, Lucila do Recanto, Marlon, Mauro Rubem, Pastor Wilson, Pedro Azulão Júnior, Ronilson Reis, Sabrina Garcês, Sandy Júnior, que eu já falei, já saudei você, viu, Ava? Você não estava aqui, mas eu te saudei. Já fiz questão de registrar a sua presença, Tiago Guiotti e o último, o William Veloso. Agradecer também a presença aqui do número 2 da Secult estadual, o professor doutor Nilson Jaime, inclusive sócio titular da nossa entidade cultural, hoje superintendente de cultura da Secretaria Estadual de Cultura de Goiás. Gostaria de saudar o secretário municipal de Cultura, o Zander Campos, dessa casa, e convidar todos os senhores para conhecerem o Instituto Histórico e Geográfico e poderem, portanto, conhecer a nossa trajetória e as nossas aspirações. O Instituto Histórico e Geográfico foi fundado em 1932, ainda na antiga capital goiana, na cidade de Goiás, e transferiu-se para Goiânia logo depois da efetivação da mudança. Ano que vem, ele completa 90 anos de existência. E iremos celebrar essa data de jubileu junto com mais 3 datas importantes. Quais sejam? Os 100 anos da Semana de Arte Moderna, os 300 anos da fundação do nosso estado de Goiás, com a chegada do bandeirante Anhanguera no nosso estado, em 1722, e os 200 anos da independência do Brasil. O Zander chegou, não havia te visto, Zander. Obrigado pela presença, honrosa presença, é um parceiro nosso do Instituto, esteve lá conosco, muito obrigado. Então, vereador Anselmo, eu vi que o senhor se apressou para registrar aí, são 4 jubileus que serão celebrados o ano que vem. Os 90 anos nossos, 100 anos da Semana de Arte Moderna, 200 do Brasil e 300 de Goiás. Inclusive, temos um projeto muito forte do Goiás 300, que eu participei com a vereadora Ava Santiago. Então, o Instituto é a primeira entidade cultural de Goiânia, da nova capital de Goiás. Ele é sediado na Praça Cívica, né? E o nosso prédio foi inaugurado em 1939. É um prédio em estilo Art Deco, que eu penso que hoje ele se encontra com uma série de danos de engenharia, de arquitetura, mas que se nós recuperarmos
que se nós conseguirmos restaurá-lo com o apoio dos senhores, ele será, sem dúvida alguma, um cartão de visita de Goiânia, assim como é o Parque Vaca Brava, assim como é o Parque Areião e outros monumentos de Goiânia. A gente tirar o alambrado que cerca ele, que dá certa invisibilidade para o prédio, e nós revitalizarmos, nós vamos compor aquele conjunto arquitetônico, dar visibilidade a ele e, sobretudo, transformá-lo em um cartão de visita. Então, a pessoa vem de São Paulo, vem de Brasília para conhecer Goiânia, ela irá querer tirar uma foto, registrar em suas redes sociais uma fotografia daquele prédio. Eu tenho toda a certeza disso, pela sua riqueza e pela sua beleza. Aliás, considero o prédio mais reitor da Universidade Federal de Goiás. O IHGG, que é a abreviação do Instituto, é uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública estadual desde 1939. O objetivo principal dela é ser o guardião da memória goiana, vereador Célio. E na nossa gestão, que é de 4 anos, nós temos 2 objetivos principais. O primeiro deles é restaurar esse prédio antigo de 39 e reformar o prédio de 1999. Mas nós vamos além. O objetivo, vereador Sandy Júnior, é democratizar o acesso à informação dos goianos. Porque nós temos um acervo, vereadora Rodarte, no Instituto, que só se encontra lá. Por exemplo, jornais dos anos 30, 40 e 50, que só são encontrados lá. Então, nós queremos digitalizar esse acervo e disponibilizar para o povo na internet, na nossa página do Instituto. E isso demanda gasto financeiro, demanda recurso financeiro, que uma associação mantida com anuidade de sócios não consegue, tem impossibilidade financeira para isso. E por isso, o pedido de socorro para essa casa de leis, para que nos acolha, nos ajude e empreste o seu braço forte para que a gente alavanque ainda mais a nossa entidade. O objetivo nosso, portanto, vereador Anselmo, é a criação de uma hemeroteca digital. O que é hemeroteca? Hemeroteca é uma seção de uma biblioteca, só que com a perspectiva de disponibilizar na internet. Se a pessoa estiver no Japão e quiser acessar o acervo nosso, ela consegue, porque está tudo na internet. A pessoa não precisa de ir lá, pessoalmente, na nossa sede, ainda mais em tempo de pandemia, para pesquisar o que ela precisa. Então, essa multiplicidade de informações, ela será útil não só para a história e geografia. Vejam bem que, recentemente, doutor Eliomar, esteve lá conosco um jornalista que pesquisava a história do futebol goiano, especificamente do time mais importante de Goiânia, que é o Vila Nova Futebol Clube, o clube mais popular desse estado. Parece que a torcida do Vila aqui é forte, viu, Nilson? Então, para encerrar, e não sei se vai ter um debate, eu quero aqui humildemente, solicitar, rogar aos nobres vereadores, aos representantes do povo de Goiânia, que foram eleitos, alguns aqui com uma biografia imensa, como eu cito aqui o exemplo do vereador Anselmo Pereira, com 10 mandatos, e do vereador Sandy Júnior, que já foi deputado federal, candidato a prefeito, quando meu pai, inclusive, participou da chapa do senhor. Meu pai é o Eduardo Mendonça, não sei se o senhor se recorda dele, mas disputou na chapa do senhor e foi o primeiro suplente, quando foi eleito o Anselmo Pereira, o Cláudio Meirelles e o Hélio de Brito. Meu pai ficou na primeira suplência nessa eleição de 92. E eu me recordo bem que eu tinha aí 14, 15 anos, e eu ainda não votava, mas eu lembro bem da campanha do senhor, que o senhor fez uma campanha muito bonita em Goiânia, naquela oportunidade. Então eu peço, humildemente, e sugiro, promotor gosta de impor, mas aqui nesse caso, eu estou vindo aqui para pedir para os senhores, Geralmente a gente é mais inflexível, vamos dizer assim, Mas nesse caso, eu estou vindo aqui para pedir humildemente para os senhores um apoio para o Instituto, que nós estamos realmente precisando, A entidade está precisando de apoio dos senhores,
E eu sugiro duas coisas. Não só a emenda parlamentar impositiva, mas também a abertura de um novo caminho que eu, discutindo com alguns amigos, eu tive esse lampejo e essa sugestão, que foi da outorga onerosa, né, prevista no Estatuto da Cidade, e o artigo 26, inciso 8, desse Estatuto da Cidade, ele prevê que se pode destinar recursos financeiros para áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico, que é exatamente, né, os contornos que eu estou pedindo do prédio, que tem valor histórico, paisagístico e cultural de Goiânia. E, além disso, pedir aqui para o secretário, se for o caso, né, a decisão é de vocês, eu estou vindo aqui para solicitar, para pedir, usar também o Fundo de Cultura, que tem 1,5% do orçamento municipal, né, e é um fundo robusto, para a gente poder utilizar desde que a Assembleia, desde que a Câmara Municipal vote, nesse sentido, um indicativo, né, de que esse fundo de cultura possa ser usado para a restauração e a reforma dos prédios do IHGG. E mais do que isso, a utilização do fundo do FMDU, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, que é alimentado, vamos dizer assim, pelas outorgas onerosas. Tudo depende da decisão dos senhores. Então, eu repito que eu estou vindo aqui para pedir o apoio e abrir a entidade para que os senhores conheçam, nos visitem, como fez a vereadora Ava, o vereador Anselmo e o vereador Leandro Sena. Para finalizar, já sei que meu tempo esgotou, eu quero terminar aqui com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, vereador Alva, ele passou em vida pelas maiores glórias de conquistar quase toda a Europa Ocidental, mas também conheceu o reverso da moeda, o ostracismo e a planície. E ele, neste momento de ostracismo na ilha de Santa Helena, entre o Oceano Atlântico, entre a América do Sul e a África, em 1814, né, o fim do mundo, ele proferiu o seguinte pensamento: só há duas forças neste mundo, a da espada e a do espírito. No final, o espírito sempre vence a espada. Não há nada mais simbólico do espírito do que a cultura de um povo. A preservação da nossa cultura é o elemento essencial de qualquer povo, e ela é muito mais representativa a longo prazo do que a política e a guerra. Por isso, termino saudando com ode à cultura, à nossa história e à Câmara Municipal de Goiânia. Um abraço, muito obrigado a todos. Eu queria... Questão de ordem, senhor presidente. Só um instante, vereador Leandro Sena, eu vou passar para Vossa Excelência em seguida. Doutor Jales, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez pelo seu pronunciamento e gostaria, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar respeitosamente todos os promotores de justiça de Goiás e do nosso país, representando os promotores. E se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de cumprimentar todas as promotoras de justiça também de Goiás e do Brasil, na pessoa de uma promotora de justiça que tem de mim, já fui presidente dessa casa, e tenho certeza dessa casa também, doutora Leila Maria de Oliveira. Aniversário dela ontem. Aniversário dela ontem, que Deus a dê muita saúde, muita paz. É uma das promotoras mais qualificadas, mais preparadas e mais competentes do país, parceira dessa casa, uma promotora que dignifica e nos orgulha muito. Então, na pessoa da doutora Leila Maria de Oliveira, aniversariante de ontem, que eu parabenizo,
Cumprimento todas as promotoras em nome desse poder e, na pessoa de Vossa Excelência, todos os promotores dessa instituição extraordinariamente importante no nosso país e que tanto tem contribuído, principalmente em combate à corrupção e aos desmandos por esse país afora. Então, deixo aqui o nosso respeito e o nosso cumprimento ao senhor, à sua causa e a toda essa instituição, Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Questão de ordem, presidente. Vereador Leandro Sena, uma questão de ordem, vereador Anselmo. Vereador Leandro Sena, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, vereador Clécio Alves, vereador Anselmo Pereira, todos os vereadores, eu estou me recuperando desde o primeiro dia do Covid, graças a Deus, me restabelecendo, mas eu não poderia deixar nesse momento de manifestar, primeiro, a presença ilustre do Dr. Jales, aí na Câmara Municipal de Goiânia. Doutor, você é muito bem-vindo. Pessoa que eu acompanho há mais de 25 anos na sua história, na sua carreira, desde a época como militante, estudante do movimento estudantil da Faculdade de Anhanguera, hoje promotor de justiça e presidindo o Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Eu quero dizer que das minhas emendas parlamentares você já pode contar, eu vou designar através da minha assessoria jurídica, uma destinação para atender. Estive presente fazendo a visita, não o conhecia. Fiquei extremamente honrado de ver o arquivo histórico do desenvolvimento de Goiás, da criação de Goiânia, dos embates que foram enfrentados. E nós, enquanto parlamentares dessa Casa de Lei, temos que estar sempre acompanhando o que aconteceu no passado e o que nós buscamos para o futuro. Então, como vereador dessa Casa de Leis, me sinto extremamente feliz em vê-lo hoje na tribuna, falando um pouco à sociedade goianiense, o poder legislativo, como a sua pessoa, que você vai inovar, vai levar isso de forma para o mundo todo. Então, fica aí as manifestações a todos e agradecer pelas orações de todos que estiveram comigo em todo esse momento também aqui de melhores. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Vereador Leandro Sena, nós estimamos as suas melhoras, que Deus possa abençoá-lo e que restabeleça o mais rapidamente possível. Vossa Excelência retorne às suas atividades, não só parlamentares, como do seu dia a dia. Nosso desejo. Fica com Deus. Vereador Anselmo, questão de ordem. Senhor presidente, eu sou um vereador extremamente prático e objetivo. Primeiramente, a ida nossa ao IHGG foi de uma importância nunca vista. Eu já estive lá em algumas épocas, mas agora, mais do que nunca, sinto que está tendo um foco decidido com o Dr. Jales, com o Pedro Nolasco, Tito Coelho, Nilson Jaime. Aliás, o Pedro Nolasco é filho de um reitor da Universidade Federal de Goiás. Uma honra tê-lo aqui. E ao lado de Vossa Excelência está o secretário de Cultura do município de Goiânia. Então, ele fez um pedido e eu não vou entregar sem assinatura de Vossa Excelência, não. É para que a Comug vá lá e faça uma espécie de arranjo de alguma coisa lá dentro do próprio prédio e do átrio. Eu vou pedir para Vossa Excelência assinar junto comigo. E, ao mesmo tempo, eu já vou dizer ao presidente Jales, já mandei redigir da minha cota 200 mil para o Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Goiás. Já está decidido na emenda impositiva. Já na questão do fundo da cultura, eu e esse vereador aqui também, que eu vou solicitar, lá no Compur, nós podemos decidir que do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, nós também podemos, com o pedido de Vossa Excelência, decidir uma verba para ser aplicada diretamente lá no Instituto do IHGG. Pode, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, cujos membros do Compur tem 2 vereadores, eu e o vereador Clécio Alves. Eu tenho certeza que eu já tenho o apoio incondicional dele, porquanto já lhe peço um ofício para o presidente da CEPLAN solicitar uma verba do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano para ser aplicado lá. Quanto à questão a título oneroso, é muito simples, nós também vamos suscitar essas questões. Mas antes de terminar, eu quero pedir que Vossa Excelência, eu sou muito cuidadoso,
dedique este livro ao presidente Clécio, porque eu já ganhei um, eu tenho com medo dele ficar com ciúme do que eu ganhei, o senhor não escreveu para mim, não escreveu para ele. E ciúme de presidente é um negócio muito sério. Presidente, estou muito satisfeito. Essa manhã aqui, eu já estou começando. 200 mil para o Instituto Histórico Geográfico de Goiás nas minhas emendas impositivas. Passadamente, nós entregamos para a Universidade Federal quase 1,5 milhão. Para a Fundação Banco de Olhos, nós demos agora quase 5 milhões. Por que não aplicar agora na memória viva dos goianos e dos goianienses? Como bem disse Napoleão, a espada conquista muita coisa, mas perdura por pouco tempo. Mas a conquista da cultura e do espírito prevalece ad eterno. E é isso que o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás quer fazer por todos nós. Eu agradeço ao vereador Eliomar por ter nos suscitado esse veio cultural que estava amortecido e, lamentavelmente, um pouco anêmico, e que agora vai ser revitalizado, mesmo no período da pandemia. Obrigado. Entrega o livro aí. Nós entregamos juntos. Obrigado. Fotógrafo aqui. Fotógrafo aqui. Tem que ter memória. Tem memória. Aí fala assim, peraí, está chegando mais uma foto. A foto do Lambre. Ali é o Lambre. Aqui, Anselmo, o senhor também tem livro. Eu também, eu ganhei. Doutor Jales, eu agradeço Vossa Excelência pela dedicatória, pelo presente do livro. Aqui são 2 ex-presidentes dessa casa, o vereador Anselmo e eu também. Tivemos a honra de presidir esse poder. Hoje eu sou vice-presidente pela 3ª vez. O vereador Anselmo acho que já foi um vice-presidente aqui por umas 10 vezes, mais ou menos. Então, que Vossa Excelência conte conosco. E não se esqueça de levar o meu abraço à nossa aniversariante de ontem, a nossa querida doutora Leila Maria de Oliveira, com o nosso respeito e consideração, admiração e consciente que é uma das melhores, mais capacitadas, mais qualificadas e mais preparadas promotoras do Brasil, com certeza. Muito obrigado. Presidente, só questão de Questão ordem. de ordem, vereador. Para não perder o tempo, o secretário de Cultura está aí, é nosso irmão, vereador Zander. Sim. Além da causa animal, de tantos outros assuntos, músico, que é um músico, você poderia dar uma palavrinha para ele exercitar o reverbério de falar e discursar, aí mesmo, com o meu. Vereador Zander, ex-vereador dessa casa, inclusive, doutor Jales, vereador Zander, acho que nem é sabedor disso. No início dessa administração, nós tivemos com o prefeito Rogério Cruz e o vereador Anselmo comigo lá, levando uma demanda que eu não me lembro o que era. Aí eu falei para o prefeito o seguinte, falei, prefeito, tem uma pessoa qualificada, preparada, que encaixa perfeitamente para ser o secretário de Cultura do município de Goiânia. E eu acho que vai atender muito. Eu não sabia da intenção do vereador Zander de assumir, nem do prefeito de convidar. Ele falou, quem seria? Eu falei, sim, é o decano Anselmo Pereira aqui. Mas nós estamos muito bem atendidos com o ilustre vereador Zander, que está fazendo um trabalho extraordinário e que com certeza ainda vai aprimorar e melhorar cada vez mais. Com a palavra, então, Vossa Excelência, vereador. Secretário de Cultura, Zander. Bom, primeiro um bom dia a todos. Cumprimento todos os vereadores na pessoa do nosso presidente aqui em exercício, nosso eterno presidente. Eu tive a honra de estar aqui nessa casa com o Clécio quando presidente, e uma honra para mim poder estar tendo a oportunidade de usar, mesmo sem o mandato aqui, os microfones da casa. De uma forma especial também o Anselmo, né, o vereador Anselmo, que muito contribui com a cultura, quase todos os dias nos falamos. Estamos há poucos dias de entregarmos um mimo para a cidade de Goiânia, que é uma obra que tem o DNA do Anselmo, que é a entrega da reforma do Palácio da Cultura no setor universitário. Nós estamos com 93% daquela obra pronta, onde nós vamos revitalizar um grande monumento histórico e cultural
aqui para a nossa capital, onde nós vamos, assim que puder, voltar aí as pessoas poderem transitar nesses locais, nós estaremos lá, Anselmo. Eu tenho certeza que aquele ponto ali é um ponto de referência para a cultura. Dr. Jales, prazer, eu fiquei surpreso, né? Fiquei 8 anos nessa casa e não conhecia lá o Instituto e tive a honra de fazer uma visita lá com Vossa Senhoria e me surpreendi muito com a história, com a rica história que tem lá. O prefeito tinha ido lá dias antes, né? Ficou impressionado com o acervo que ali tem, inclusive, se eu não me engano, de Rui Barbosa, um acervo muito grande que tem lá. O Rogério ficou encantado, Dr. Nilson, prazer poder estar aqui. Então, é dizer da oportunidade, né? O Dr. Jales, quando me convidou para vir até aqui, eu fiz questão de vir porque nós sabemos que as emendas impositivas aqui da casa, vereador Clécio, elas são muito produtivas para as questões nas quais elas são destinadas, né? Eu cheguei à frente da secretaria e nós tínhamos lá 3 milhões de emendas impositivas que estavam perdidas, Anselmo. Inclusive 200 mil reais de Vossa Excelência para a reforma do Centro Livre de Artes, 100 mil para a reforma do Centro Livre de Artes e 100 mil para o Marieta Teles. Porque o ex-secretário não havia apontado as emendas. Nós solicitamos um prazo maior e conseguimos salvar desses 3 milhões, 2 milhões e 800 que estão lá. E nós vamos aplicá-las e estamos debruçados sobre o fundo, né, que pode, inclusive, atender o Instituto. Acho que o Anselmo foi muito feliz, porque nós podemos aqui, com uma pequena mudança de um parágrafo da lei, fazer com que o fundo possa ser usado. O fundo hoje é usado não apenas, mas nas questões culturais, mas nós precisamos dos equipamentos culturais para que exista cultura dentro deles. Então, para reformas e também para manutenção, nós destinarmos parte desse fundo, né? Nós estamos lançando por esses dias, Clécio, o nosso edital da Lei de Incentivo Municipal de cerca de 4 milhões e 400 mil, onde nós vamos poder atender uma grande quantidade de cenas culturais, e nós abrimos esse edital, fizemos ele da forma mais híbrida, algo que nunca foi feito na secretaria, que foi chamar todas as setoriais da música, das artes cênicas, de todo o envolvimento cultural da nossa cidade, para que pudesse dar as suas opiniões e para que nós pudéssemos fazer com que essas pessoas contratassem. É isso que eu acabei de falar para Vossa Excelência. Do mais simples músico, que muitas vezes não tem condição de fazer a prestação de contas, Anselmo, porque ele não tem nenhum smartphone, ele vai poder contratar uma live, vai poder fazer do seu smartphone e a sua prestação de contas vai poder ser feita. Essa é a Lei de Incentivo Municipal e nós também teremos um remanescente de 4 milhões e 200 da Lei Aldir Blanc. Então, nós teremos 8 milhões esse ano de contratações com contrapartidas para o município com relação a esses artistas. E aí, Clécio, um fator que é importante é porque antes existia uma burocracia muito grande para que se pudesse ser contratado por essas leis. E muitas dessas pessoas que contrataram no passado, Anselmo, não iam poder fazer essa contratação porque não tiveram condições de fazer a prestação de contas por esses fatores. Muitas vezes um músico, vou usar esse exemplo, uma pessoa da arte circense que fazia sua arte no sinaleiro de malabares, ela não conseguia fazer a sua prestação de contas porque ela não tinha nenhum smartphone para poder filmá-las. Nós aproveitamos e fizemos com que a contrapartida, né, e usamos a estrutura da prefeitura, porque a lei permite, para que essas pessoas pudessem, no mês do Maio Amarelo, nos sinaleiros, não sei se Vossas Excelências puderam acompanhar, todas essas pessoas que tinham pendências com prestação de contas, artistas da música, das artes cênicas, da dramaturgia, do circo, eles foram para faixas produzir a sua arte como contrapartida para poder contratar agora nos próximos 15 dias, quando sair. Então, nós vamos fazer a retomada das casas de cultura, né? Nós temos 28 casas de cultura com fomento da prefeitura. Então, o prefeito Rogério Cruz nos deu uma determinação, que nós possamos fazer com que a cena cultural de Goiânia, que é uma das mais ricas do mundo, possa voltar a ser pulsante. E essa casa tem um papel importantíssimo, muito importante. E o Dr. Jales, quando me chamou para vir aqui, dizendo, né, e até eu sugeri na minha visita para que nós pudéssemos solicitar dos vereadores emendas impositivas para o ano que vem,
eu fiz questão de vir e disse a ele, né, primeiro do respeito que eu tenho a essa casa e do quanto essa casa é primordial para que tudo isso possa voltar a acontecer na nossa capital. Agradeço a oportunidade, presidente Clécio, vereador Anselmo e demais vereadores, e me coloco à disposição de todas vossas excelências. Obrigado. Muito bem, eu então reabro a sessão que estava suspensa, senhores vereadores, e quero registrar aqui a justificativa da ausência do vereador Juarez Lopes na sessão de hoje, em detrimento do falecimento de sua sobrinha, Joyce Kelly de Paula Lopes, que faleceu, então, justificada a ausência do vereador Juarez, e nós... Só um minuto. Faça isso, será uma honra, viu? Muito obrigado. Nós, daqui a pouco, faremos um minuto de silêncio em memória ao falecimento da sobrinha do ilustre vereador Juarez Lopes. Próximo projeto aí, nós não temos nem quórum para apreciação, mas então peço aos senhores e às senhoras, por gentileza, um minuto de silêncio em memória ao falecimento da sobrinha do vereador Juarez Lopes, Joyce Kelly de Paula Lopes, que faleceu. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Não havendo mais nada a ser apreciado, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima terça-feira, no horário regimental. Um ótimo final de semana aos senhores e às senhoras.